O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro. Chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no túmulo e viu no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás. Entrou no túmulo, viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O Senhor Jesus ressuscitou, está vivo, reina, está com o seu corpo glorioso, e isso é um motivo de muita alegria. O próprio Senhor diz: alegrai-vos, não tenhais medo, ide anunciai. Então não tem Páscoa sem essas três coisas. A alegria de saber que a morte, o pecado, o sofrimento, o mundo e o demônio, eles foram derrotados por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que com São Paulo nós podemos dizer: somos mais que vencedores na força daquele que nos amou. Gálatas 2:20, São Paulo diz assim: ele me amou e se entregou por mim. Nós vimos, graças a Deus, essa Semana Santa riquíssima, riquíssima. Nós vimos na Vigília Pascal não somente a obra da redenção, mas também a obra da criação. A criação, a redenção e a glorificação, elas andam juntas. É um mistério pascal. Jesus que se encarna, Jesus que vive a nossa vida, exceto no pecado, Hebreus capítulo 4, versículo 15, e viveu em tudo a nossa vida, tudo igual a nós, exceto o pecado. Jesus que conhece o que é o sofrimento, Jesus conhece o que é a maldade, a hostilidade, a inveja. Jesus que passa pela hipocrisia dos homens, abandono, traição, negação, tortura no mais alto grau, tortura física, tortura psicológica. Jesus conhece até, isso é um mistério, hein? Eu já ensinei com o santo Atanásio, ensinei com o santo Tomás, com os doutores da igreja. Jesus sabe até o que é a dor de um condenado. Mas como, padre? O senhor está se contradizendo, o senhor acabou de dizer que ele foi igual a nós em tudo, exceto no pecado. Mas o glorioso apóstolo São Paulo, ele ensina que na segunda carta aos Coríntios,
capítulo 5, versículo 20. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por amor a nós. Então Jesus sabe. Ele não sabe o que é uma ofensa a Deus, mas ele sabe porque na cruz ele participou desse abandono, e aí ele vai dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Então aquela dor mais profunda do pecador, que é a dor de ter ofendido a Deus, Jesus não conhece essa dor, mas ele conhece o abandono. Porque o pecado, como nós refletimos profundamente nessa Semana Santa, o pecado é um não consciente, livre, consciente, cheio de determinação a Deus. E um sim àquilo que não traz vida, aquilo que não traz sentido, aquilo que não realiza. Por isso que o pecado é uma grande mentira. E Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tira o pecado de dentro de nós. Então, Jesus, nosso Senhor, ressuscitou. E aqui nós podemos nos alegrar profundamente, porque se morrestes com Cristo, se morremos com Cristo, ressuscitaremos com Ele. Quanta gente aqui na Páscoa, lembrando dos seus entes queridos. Tem gente que perdeu filho, tem gente que perdeu pai, mãe, cônjuge. Agora, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E a dor da morte, a dor do luto, ela não passa nunca. Porque a gente não foi feito para a morte. Por isso que vai dizer a carta aos Coríntios, no capítulo 15, ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Foste vencida na cruz. Santo Agostinho diz assim: a morte morreu quando ela matou Jesus na cruz. São João da Cruz diz que a cruz foi a maior isca que o Senhor fez aos seus inimigos, sejam eles visíveis ou invisíveis. Porque colocando o Senhor na cruz, o próprio Agostinho vai dizer: quia victor vittima, vencedor porque foi vítima, foi vencido. E aí a Santa Teresinha, que é discípula, discípula de perto de Jesus e também dos doutores da igreja, Santa Teresinha vai dizer para nós, se quisermos viver o mistério pascal na nossa vida, é preciso perder para ganhar. Não esqueça isso, grave isso no teu coração, é preciso perder para ganhar. Se nós seguimos Jesus Cristo, nós vamos seguir Jesus em tudo, não somente nas suas glórias, mas também nos seus sofrimentos. Padre, mas hoje é dia de alegria, hoje é dia de júbilo, nós estamos na 8ª da Páscoa, nós estamos no domingo de Páscoa, aleluia, ressuscitou, eu posso crer no amanhã. Eu acho essa letra esquisita. Eu posso crer no amanhã. Eu não creio no amanhã, eu creio em Jesus Cristo. Amanhã pode ser até meio complicado, amanhã é o dia de amanhã, segunda-feira ou terça-feira, eu não creio no amanhã, eu creio em Jesus Cristo. Se esse amanhã, se quiser entender esse amanhã como um hoje sem fim, aí eu creio na vida eterna. Agora dizer que eu creio no amanhã, eu não creio no amanhã não, eu creio no Pai, no Filho, no Espírito Santo e creio na vida eterna. A música é muito bonitinha, mas você pode fazer dela, se você quiser, um ato ideológico, intraterreno, sem fé, sobrenatural, sem eternidade, e isso é perigoso. E a gente sabe que a gente está debaixo de ideologias e heresias 1000. Então, nós, católicos, cristãos, nós não cremos no amanhã, nós cremos em Jesus Cristo, que venceu a morte, venceu toda a dificuldade que está dentro do tempo e do espaço e nos abriu a vida eterna. Os santos, que graças a Deus são os nossos irmãos na fé, nossos pais na fé. Papa São João Paulo II dizia que
os maiores intérpretes do Santo Evangelho são os santos. Olha o que diz Santa Faustina Kowalska. O céu e a terra poderão mudar, mas não se esgotará a misericórdia de Deus por ti. Embora o pecado seja um abismo de maldade e ingratidão, o preço ofertado por nós é sempre incomparável. Por isso que toda alma confie na paixão e ressurreição do Senhor e tenha esperança na sua misericórdia. Deus a ninguém nega a sua misericórdia. E o primeiro fruto da ressurreição é um ato de misericórdia. Jesus sopra sobre os apóstolos o Espírito Santo e diz: Shalom, a paz esteja convosco. E o que Jesus faz? O primeiro ato de Jesus ressuscitado, instituir o sacramento da confissão. João capítulo 20, versículo 21. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. A todos aqueles que vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoardes, eles serão retidos. Então não tem nada mais necessário, mais urgente para que a Páscoa aconteça, para que não seja um arsenal, para que não seja uma multidão de hipocrisias, de chocolatada, que nem cacau não tem mais, é só açúcar e leite falso, só para entupir as veias de todo mundo, encher a cara de espinha. É só aquela multidão de coelhinho da Páscoa, de florzinha, de WhatsApp, de coisinha. Isso não é Páscoa não, nunca foi. Páscoa é passagem. Passagem de uma vida desgraçada, suja, porca, para uma vida na pureza e na verdade. Que não existe Páscoa sem pureza e verdade. Pureza de coração, pureza de corpo e alma. E quem purifica o corpo, quem purifica a alma? O sangue do Cordeiro. Páscoa não é desejo filantrópico, não. Não é dia de ação de graças lá que a gente vê lá nos Estados Unidos, aquele filminho da sessão da tarde, não. Né? Não, você está rindo, né? Páscoa é Jesus Cristo. Páscoa é Eucaristia. Páscoa é crer, é anunciar. E aí Santa Clara de Assis diz assim: o Senhor que deu o bom começo, nos dê a graça do crescimento e da perseverança até o fim. Isso é Páscoa. O Senhor nos deu um bom começo, fomos batizados na tenra infância. Eu, graças a Deus, fui batizado com 19 dias. No dia de Nossa Senhora de La Salete. Nasci no dia de Nossa Senhora de Simbres, 31 de agosto. Fui batizado no dia de Nossa Senhora de La Salete. Como que o povo não quer que eu anuncie o triunfo do coração do Imaculado de Maria? Mas aí não tem jeito, né? Me ajuda, né? Por favor. Se eu não anunciar o triunfo do coração imaculado e as consequências antes e durante isso daí, eu não estou fazendo nada na minha vida. Atos 5, versículo 19. Mais vale agradar a Deus do que aos homens. Santa Edith Stein, ela diz assim, olha o que é Páscoa. Páscoa não é chocolate só não, hein? Páscoa não é ficar só indo passear no sítio, não. Olha o que é Páscoa. Santa Edith Stein, coloque todas as suas preocupações sobre o futuro com confiança nas mãos de Deus. Deixe Ele guiar você como uma criança, Tem gente que não quer crescer de jeito nenhum, né? Santa Teresinha dizia assim, do menino Jesus: eu não quero crescer não, porque os adultos têm que se virar, a vida dos adultos fica muito agitada, ansiosa e corrida. Eu quero ser sempre uma criança aos olhos de Deus e no coração de Deus, porque eu quero ser cuidada por Ele. O homem busca cada vez mais uma independência, né? Tem até uma música de uma bandinha aí, não sei o que da independência, e não sei o que da independência, né? Eu quero independência. Eu não quero independência, eu quero dependência total de nosso Senhor Jesus Cristo. É a primeira bem-aventurança, Mateus 5, versículo 3, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E o que consiste essa pobreza em Cristo? É você não ser independente.
você não ser autossuficiente, você depender sempre da misericórdia do bom Deus, depender sempre do coração de Jesus, da misericórdia de Jesus. Isso é Páscoa, isso é santidade. Porque quanto mais um homem, uma mulher, um ser humano quer ser independente, mais ele se torna soberbo. Qual que é a máxima do demônio? Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei, né? Você que manda o seu corpo, suas regras, eu que mando. Esse é o processo revolucionário, né? Eu não preciso da igreja, protestantismo. Eu não preciso de Cristo, iluminismo. Eu não preciso de Deus, ateísmo. Agora eu não preciso nem mais dos seres humanos. É o barbarismo. É a tecnocracia levada ao último grau, o tribalismo. O ser humano sendo substituído por máquinas, por chips. Então, nós não queremos nada disso. Por isso, a Páscoa verdadeira é colocar todas as nossas preocupações sobre o futuro com confiança nas mãos de Deus, E deixe-se guiar pelo Senhor como uma criança. Mateus 18, versículo 3, se não vos fizerdes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. E qual que é a característica de uma criancinha? A característica de uma criancinha é se deixar amar, se deixar cuidar e se deixar conduzir. Jesus está conduzindo Santa Maria Madalena. Depois Jesus vai aparecer para os discípulos de Emaús e conduzi-los. Depois Jesus aparece para São Pedro e vai conduzi-lo. Aparece para São Paulo e vai guiá-lo. Então, se queremos subir, se queremos ascender, precisamos obedecer. São Francisco de Sales, não espere com medo as mudanças da vida. Que maravilhosa, hein? Em vez disso, olhe para elas com plena esperança de que, à medida que surgem, Deus a quem você pertence irá guiá-lo com segurança por todas as coisas, como ele fez com os apóstolos. E quando você não aguentar, Deus o carregará em seus braços. Não foi assim com São Pedro? Ele não estava guardado lá? Ele não estava preso? O que Deus fez? Enviou um anjo para libertá-lo da prisão. Quando você não aguenta, o Senhor te carrega nos braços. Páscoa é essa dependência de Deus. Por isso, se eu sou dependente dele, ele não falha, o Senhor não falha. João 6,37. Todo aquele que vier a mim, eu não lançarei fora. Deus não falha, Deus não te rejeita. Então, não tenha medo de confiar, não tenha medo de abandonar a nossa vida dia após dia. São Francisco de Assis, ele reza assim: Senhor, ajudai-me a viver este dia, cada dia, né? O que Jesus disse? Cada dia basta o seu cuidado. Senhor, ajudai-me a viver este dia com calma e felicidade, para apoiar-me na tua grande força, com confiança e descanso, para esperar a concretização da tua vontade, com paciência e serenidade, para encontrar os outros pacificamente, alegremente, para enfrentar o amanhã com confiança e coragem. E se eu creio no amanhã, né? Eu posso crer no amanhã. Eu só creio no amanhã porque Jesus está comigo. Agora, se não tiver Jesus, o amanhã é um fatalismo. O amanhã é marcado sempre pelo desespero. Termino com Santa Catarina de Sena, a Páscoa dos Santos. E de que devemos ter medo, meus irmãos? Nosso capitão neste campo de batalha é Cristo Jesus. Nós descobrimos o que temos que fazer. Cristo amarrou os nossos inimigos por nós e os enfraqueceu para que eles não pudessem nos vencer, a menos que decidamos permitir. Portanto, devemos lutar com coragem e marcar-nos com o sinal da Santíssima Cruz. O pecado foi vencido, a morte foi vencida, o sofrimento foi vencido, o mundo e o demônio foram vencidos. Nós somos mais que vencedores na força daquele que nos amou.
1 João capítulo 5, versículo 5. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, que nesse tempo pascal seja um tempo de abandono e que nós possamos correr ao encontro de Jesus Cristo, que a gente possa abandonar todas as nossas preocupações, medos, mazelas, nossas dores, nossos sofrimentos, angústias. Lancemos tudo sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele pediu para fazer isso. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 5. Lançai sobre ele todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Ninguém vai viver a vida de Cristo se viver uma vida presa no medo, na indiferença, nos vícios, nas paixões, na ignorância. Isso não é Páscoa, isso é hipocrisia, isso é pura filantropia, pura sessão da tarde. E nisso eu não creio, não quero crer, porque isso não enche barriga de ninguém e não dá a vida eterna. Isso é a falsa Páscoa, uma Páscoa filantrópica, horizontal, sem Cristo, sem a graça, sem a misericórdia, sem o preciosíssimo sangue, sem a Eucaristia, sem comprometimento, sem penitência, sem abandono, sem cruz. Isso não é Páscoa. Aí aquele monte de doce que é para matar mais rápido, né? E no final ainda começa a dizer, mas para que eu vou fazer isso? Todo mundo vai morrer mesmo? Vai tudo morrer? Né? Então vai morrendo aos poucos, lentamente, porque o povo esquece que um dos vícios capitais é a gula, é um dos vícios capitais. E a gula, Deus o livre guarde cada um de nós, ela age no nosso cérebro como uma dependência química. A gente fica dependente químico de certos alimentos, principalmente o veneninho do açúcar, né? Que fica ali, que condiciona, né? Foram feitas pesquisas, aí, colocou cocaína e açúcar para os ratos, e os ratos foi mais no açúcar. Aí as pessoas que ficam sem açúcar e ficam sem telas, elas ficam irritadiças, depressivas, tristes, isoladas, começa aquela abrição de boca, parece uma morsa, né? Porque não tem vida espiritual, porque está faltando o açúcar, porque durante a homilia não tem açúcar, durante a homilia não tem tela, aí tem que prestar atenção com o coração, mas está faltando a graça de Deus, Espírito Santo, aí começa a morsa, a abrir a boca e não para mais. Isso não é Páscoa, isso é carnalidade. Que Deus nos livre e nos guarde, que o Senhor nos encha de esperança, alegria de sermos perdoados, alegria que Jesus está ressuscitado, não ter medo do amanhã, porque eu não creio no amanhã, eu creio no Senhor do amanhã, e anunciar o Evangelho marcado pelo sinal da cruz de Jesus Cristo. Se crês, como diz São Paulo, precisas anunciar. Eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Que esse demônio mudo saia da minha vida e da sua. E nós, como o discípulo amado, que viu os panos no chão, ele creu no coração e testemunhou com a vida, testemunhou com alegria e até mesmo com o seu próprio sangue. Que Deus nos dê essa fé apostólica, cheia do Espírito Santo, debaixo do olhar benigno de Nossa Senhora, protegidos, guardados pelo manto, pelo cajado de São José, e que nós, se Deus quiser, nesses tempos que vivemos, possamos colher tempos de paz, porque não vivemos tempos fáceis, tempos onde os homens trocaram a paz verdadeira por acordos e conversas fiadas que não vai levar a lugar nenhum, porque a Sagrada Escritura, ela diz assim, quando os homens disserem paz e segurança, sem Cristo, virá o devastador sobre as asas da abominação. Então não acredite nessa falsa paz, nessa falsa Páscoa, porque não existe paz sem Jesus Cristo. Shalom, shalom. Jesus soprou o Espírito Santo sobre os apóstolos. É Jesus ressuscitado dos mortos
que dá a paz. Sem ele ninguém tem paz, ninguém. Nem no nível particular, nem no nível pessoal, nível familiar, social, municipal, estadual. Não existe paz mundial, não existe paz sem Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus, aquele que ressuscitou o terceiro dia, está vivo na sua igreja e preside a Santa Missa para nós, nos dá o seu corpo e o seu sangue, alma e divindade, no tão sublime sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então vamos ficar em pé e com muita alegria vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Com alegria, cantemos o nosso ofertório.